1 Coríntios capítulo 15, vou ler os versos de 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregando. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, Senhor, por esse culto, ó Deus, pelo que ele representa para nós. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, venha nos fortalecer, venha nos dar, ó Deus, paz, alegria na tua presença, ó Deus. Que a cada dia, ó Deus, possamos viver baseados na tua palavra, naquilo que aprendemos, naquilo que cremos, naquilo que recebemos do Senhor, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Paulo, no livro de 1 Coríntios, fala sobre diversos assuntos, mas aqui no capítulo 15, ele faz uma mudança e para um dos maiores capítulos para falar a respeito da ressurreição. E nós encontramos aqui desenvolvimento doutrinário sobre esse assunto. O foco de Paulo é ir contra ensinos de alguns filósofos que estavam influenciando os coríntios, filósofos gregos que não conseguiam ver a importância da ressurreição corporal, negavam a realidade. Então, eles faziam uma mistura, né? É um assunto que sempre vai ter pessoas inventando coisas ou pensando coisas, porque realmente é um assunto que ninguém viu ainda, né? Ninguém comprovou como será a ressurreição. Mas é um assunto que é ensinado na palavra, e portanto devemos seguir o que a palavra de Deus ensina. Então nós encontramos aqui Paulo nesse início, esses versículos que nós lemos, ele trazendo alguns argumentos a respeito da ressurreição de Jesus. É fato que Jesus Cristo ressuscitou, e ele vai trazer aqui vários argumentos a respeito disso.
Quando ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Venho lembrar-vos. Dá para a gente tirar a conclusão que aqueles irmãos já ouviram, não é uma novidade. Paulo não está ensinando aqui pela primeira vez sobre a ressurreição. Estou lembrando a vocês o evangelho que vos anunciei. E vocês receberam, e vocês ainda perseveram nele. Vocês são salvos por ele, por guardar essa palavra, por seguir essa palavra. Então Paulo vai novamente expor para eles sobre a doutrina da ressurreição. Ele deixa claro que não é uma doutrina recebida por ele como homem, como muitos filósofos gregos com suas ideias, né, de ressurreição. A ideia aqui não é que não havia ressurreição. No caso, eles acreditavam que havia ressurreição, mas a ressurreição da alma. O corpo é mau, o corpo tem que ser destruído. Então a alma vai estar com Jesus, sem corpo. Basicamente, uma das principais heresias aqui combatidas por Paulo é essa. E ele diz: vos entreguei o que também recebi. Eu recebi do Senhor, eu recebi dos apóstolos. E o que ele recebeu? Percebe que ele vai aqui de forma resumida falar sobre esse evangelho, sobre a própria tradição humana, em 4 pequenos pontinhos aqui. Então ele diz: Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras. Cristo morreu. E aí é a profecia de Isaías 53 que nós lemos, esse conceito de que Cristo morreu pelos nossos pecados, em nosso lugar. Nós frisamos Isaías 53:11, quando Jesus disse sobre a alegria, a satisfação de ver-nos remidos, de ver-nos salvos. Cristo morreu em nosso lugar. Ele é tanto o nosso representante como o substituto. Ou seja, ele nos representa diante de Deus. Ele nos leva ao acesso à presença de Deus. Ele é o nosso substituto, porque sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar. O segundo pontinho que traz aqui é sobre o sepultamento. E foi sepultado. Sepultamento aponta para trás, mas aponta também para frente. A realidade da ressurreição, que é o terceiro ponto. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós vemos aqui, quando ele diz segundo as Escrituras, então era uma profecia, era algo que todos conheciam, todos os que estudaram a lei. Nós vemos, por exemplo, em Oséias 6:2, lá fala: Deus restaurará Israel no terceiro dia. Se nós também lembrarmos de Jonas, Jonas esteve dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. E depois em Mateus 12:40, Jesus fala as seguintes palavras: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós encontramos o próprio Jesus falando sobre a sua ressurreição. O quarto pontinho são os aparecimentos. E ele apareceu, apareceu a Cefas, apareceu aos 12, a 500 irmãos, a Tiago, e depois ele fala, também por mim. Nós percebemos aqui uma sequência de testemunhas. Nada mais importante para comprovar uma coisa são as testemunhas disso.
E ele começa nessa lista, menciona Pedro em primeiro lugar, qual ele chama de Cefas, e nós podemos ver comprovação disso, por exemplo, em Lucas 24:34, quando os discípulos do cenáculo disseram aos homens de Emaús: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quando ele diz aos 12, nós percebemos que Jesus aparece aos seus discípulos, e assim ele aparece aos seus 12 discípulos. É interessante ver também esse aparecimento de 500 irmãos, mais de 500 irmãos. Numa corte judaica, a presença era necessária de 2 ou 3 testemunhas para se comprovar a veracidade de um acontecimento. Então Paulo diz: alguém tem dúvida? Se numa corte há necessidade de 2 ou 3 testemunhas para se comprovar a veracidade de um fato, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Essa grande prova de Jesus. Depois visto por Tiago que ocupava uma posição, um cargo importante. Tiago é considerado por Paulo um dos 3 pilares da igreja, quando ele diz em Gálatas 2:9, a respeito de Pedro, Tiago e João, como os 3 pilares da igreja. Tem essa afirmação lá em Gálatas 2:9. Os apóstolos, há uma repetição, os apóstolos são os 12, só que aqui é uma ideia de lugares diferentes. Quando fala os 12, está falando sobre o início, o aparecimento inicial de Jesus. E agora quando fala novamente os apóstolos, está falando sobre o dia da ascensão de Jesus. Então, basicamente os apóstolos estavam no primeiro dia e no último dia do aparecimento físico de Jesus. E ele termina dizendo: e também por mim. E também por mim. São provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Por isso eu disse que nós não ouvimos qualquer ensino, nós não seguimos qualquer ideologia, qualquer filosofia. Se você pesquisar, você vai encontrar diversas teorias sobre a morte, sobre o que vai acontecer após a morte. Se você pesquisar, você vai encontrar diversas formas de voltar à vida, como a reencarnação, como o próprio sentido aqui do texto em voltar só em espírito, ficar aí vagando em espírito. Ou você vai ouvir sobre o aniquilamento, as pessoas, muitas dizem isso, acabou, morreu, acabou. Eu preciso viver melhor, mas é porque eu só tenho essa vida. Mas nós conhecemos a verdade, e é nessa verdade que nós temos que nos firmarmos. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós tiramos desta mensagem da manhã a grande palavra que Jesus ressuscitou, e por isso nós somos salvos. Nós já conhecemos essa história, essa mensagem, mas como aqueles irmãos, nós precisamos lembrar dela, lembrar do Evangelho. Versículo 1 diz: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei. Eu vi uma frase essa semana que dizia mais ou menos assim, porque pregador tal prega o Evangelho toda semana? E a resposta é: porque toda semana nós esquecemos. E é mais ou menos isso. Você só não esquece aquilo que você lembra. Ó, que profunda filosofia. Se nós não constantemente lembrarmos, se nós não constantemente lermos, relermos, nós não lembramos, nós esquecemos
apaga da nossa mente. Por isso nós precisamos ler as Escrituras. Qual a importância disso? Versículo 2 diz: sois salvos se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A importância de lembrar, meus irmãos, é porque dessa lembrança, de crermos na palavra, consente a nossa salvação. Aquele que retiver, que guardar a palavra, nós precisamos conhecer e guardar a palavra. Esse guardar implica em muitas coisas, né? Não é só saber, mas é praticá-la, é buscar conhecê-la mais. Ela que nos dá a salvação. Se retiverdes a palavra. Guardar essa palavra. Por isso, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã, relembrando o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus. Mas não só relembrando da morte de Jesus, mas relembrando a sua ressurreição. E o que essa ressurreição representa para nós. Sua morte na cruz representa para nós nossa salvação. A ressurreição de Jesus representa para nós a nossa ressurreição. Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça. Depois do culto nós teremos o café e nós vamos voltar falando aqui ainda sobre esse texto de 1 Coríntios capítulo 15. Mas por hora eu queria deixar para nós essa mensagem. Versículo 20 diz: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Essa é a mensagem que nós precisamos lembrar todos os dias. Cristo é o primeiro que ressuscitou. E Paulo quer provar àqueles irmãos que Cristo ressuscitou, para basear a sua argumentação de que eles também iriam ressuscitar. Se eles não acreditassem na ressurreição, toda a doutrina da palavra estaria destruída. Não teria sentido. Paulo vai argumentar: Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, vocês também irão ressuscitar. Nós iremos ressuscitar com Jesus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, ó Deus. É a verdade incontestável, é a verdade que produz vida, traz alegria aos nossos corações. Nesta manhã, ó Deus, possamos crer, ó Deus, possamos entregar a nossa vida, possamos dedicar, ó Deus, os nossos pensamentos, enchendo, ó Pai, o nosso coração deste grande amor do Senhor, ó Deus. Um amor que nos constrange também a viver e amar, ó Deus, ao Senhor e amar ao nosso próximo, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado por esse Evangelho, capaz de nos salvar, capaz de realizar o impossível, ó Deus. Pois para o homem, ó Deus, a salvação, o fazer o bem é impossível. Mas por meio de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, nós somos salvos, ó Deus, transformados. E um dia, ó Deus, venceremos até mesmo a própria morte, pois o Senhor Jesus a venceu, ó Deus, na cruz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.